Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Tempo do Natal depois da Epifania. Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quanto a nós, amemos Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por ele sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. Seja bendito o seu nome para sempre. E que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O Espírito do Senhor nos convida à missão. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um momento marcante no início da missão pública de Jesus. Retornando à sua terra natal, Nazaré, ele proclama sua identidade e missão ao ler o texto do profeta Isaías. Essa passagem é uma declaração poderosa sobre o propósito de sua vinda e o convite que nos faz a seguir seus passos. A força do Espírito na missão. O texto começa destacando que Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito. É pelo Espírito Santo que Jesus conduz sua missão. O mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo também está presente em nossas vidas, capacitando-nos para viver e anunciar a boa nova. Aqui somos chamados a refletir: estamos conscientes do poder do Espírito Santo em nós? Buscamos sua presença na oração, nos sacramentos e na vida comunitária? Como Jesus, somos enviados a testemunhar e levar esperança ao mundo, mas para isso precisamos da força do Espírito. Uma missão de libertação e transformação. A leitura que Jesus faz do livro de Isaías revela a essência de sua missão.
Anunciar a boa nova aos pobres. Jesus vem trazer esperança e dignidade àqueles que mais sofrem, mostrando que o reino de Deus é para todos, especialmente os marginalizados. Proclamar a libertação aos cativos. Aqui, não se trata apenas de prisões físicas, mas das amarras espirituais, emocionais e sociais que escravizam as pessoas. Recuperação da vista aos cegos. Jesus cura não apenas a cegueira física, mas também a espiritual, abrindo os olhos do coração para enxergar a verdade de Deus. Libertar os oprimidos. Ele enfrenta estruturas de pecado e opressão, chamando-nos a trabalhar por justiça e paz. Proclamar o ano da graça do Senhor. Este é um convite à renovação, à experiência da misericórdia de Deus, que nos oferece sempre uma nova chance de recomeçar. Jesus nos convida a participar desta missão, vivendo nossa fé de forma ativa e solidária, sendo instrumentos de libertação e consolo para aqueles que estão ao nosso redor. Hoje se cumpre a promessa. Quando Jesus diz, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, ele afirma que é o Messias prometido, aquele em quem as profecias encontram realização. Esse hoje ressoa para nós também. A salvação que Jesus traz não é algo distante ou abstrato, é uma realidade presente, aqui e agora. Como temos acolhido essa salvação em nossas vidas? Reconhecemos em Jesus o cumprimento das promessas de Deus? Somos chamados a viver com fé e gratidão, permitindo que a presença de Cristo transforme nossas vidas e as vidas daqueles que nos cercam. Conclusão. Queridos irmãos e irmãs, este Evangelho nos desafia a sermos testemunhas da Boa Nova, fortalecidos pelo Espírito Santo. Que possamos viver como discípulos missionários, comprometidos em levar esperança, cura e libertação ao mundo. Assim, seremos instrumentos de Deus para que este ano da graça seja vivido por todos. Bênção final. Que o Senhor vos abençoe com a força do Espírito Santo, iluminando vossos caminhos e fortalecendo vossa missão de amor e serviço. Que Ele vos capacite a anunciar a boa nova e a ser luz para os que vivem na escuridão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Espírito do Senhor esteja sempre convosco.